Vamos então a mais um destaque de Brasília. Eu vou acionar mais uma vez o nosso repórter Bruno Pinheiro. Bruno, o Itamaraty mostrou argumentos contrários à PEC que mantém o mandato de parlamentar que quer e vira embaixador. Explica melhor essa história pra gente. Exatamente, esse assunto vem ganhando repercussão no Senado e foi adiado por mais uma semana essa discussão, apesar de senadores estarem na expectativa de que seja colocado em votação antes do recesso. O que acontece? O Senado quer colocar ali uma emenda à Constituição que os senadores ou os deputados que forem indicados a chefes de missão diplomática, se tornar um diplomata, não fique sem os cargos que eles acabaram sendo eleitos, ou seja, o senador não fica sem a função de senador, que fica com essa possibilidade de retornar e assumir essa função. O Itamaraty chegou a emitir uma nota nesta quarta-feira dizendo que o diplomata, o embaixador, ele é subordinado à presidência da República e com isso não teria como continuar à frente do cargo que foi eleito, exemplo de um senador. O senador Davi Alcolumbre, que é o presidente da CCJ, levantou muito essa discussão, acabou tendo ali uma interferência do senador Esperidião Amin também, numa tentativa de adiar a leitura do relatório, mas o senador Alcolumbre não aceitou. E aí Alcolumbre chegou a comentar, inclusive, que o Palácio do Planalto estava concordando com essa história, que havia conversado já com integrantes do governo, só que de um outro lado eu estava conversando com integrantes do governo que me disseram que isso não é real, que realmente não tem nenhuma sinalização do governo federal em compartilhar, em concordar com essa ideia de realmente essa alteração na emenda da Constituição. Então, essa discussão acabou sendo alterada, será colocada em votação à expectativa ainda antes do recesso e vem ganhando essa discussão, né, muito ampla, ideias, algumas sugestões dentro do Senado Federal. E aí a expectativa eu ainda conversava com outros nomes que me falavam que alguns diplomatas de carreira chegaram a ficar chateados realmente porque já estão construindo uma história e se isso acontecesse seria uma falta de respeito em relação a este assunto. É mais um episódio que a gente continua então acompanhando essa discussão. Olhando assim, o ano de 2022 será muito curto porque restam diversas discussões após esse recesso dos próximos dias. Rodrigo Constantino, quero te ouvir a respeito dessa PEC que está sendo chamada de PEC das embaixadas, defendida pelo presidente da CCJ, Alcolumbre. Você é a favor dessa possibilidade de parlamentares ocuparem cargos em embaixadas sem perderem o mandato? Algumas das reclamações, inclusive de Itamaraty, do próprio Senado, de um órgão do Senado, da própria Casa Civil, entre os argumentos contrários a essa PEC está o possível uso desses cargos em negociações políticas. Eu quero te ouvir. O que você acha dessa proposta? Não me agrada a princípio, eu acho que esse argumento é bastante forte, né, de que pode acontecer isso, e o histórico não é dos melhores. Então, de fato, qualquer coisa que você consiga blindar funções mais de Estado, inclusive, como a diplomacia, como a geopolítica de um país, de politicagem ou de interesses ali mais míopes, mais de curto prazo, eu acho saudável. Eu não tenho uma opinião tão forte quanto a isso, porque existe o outro risco, que é o risco que a gente vê hoje com o globalismo. Tecnocratas, pessoas que estão distantes do eleitor, do povo, né, e acabam perdendo ali a accountability, né, eles acabam muitas vezes também se encastelando e se considerando ungidos e agindo de uma maneira que acaba não levando em conta sequer a opinião pública, né? Então, isso também é um risco. Os dois excessos, os dois extremos aqui me parecem perigosos. Uma casta tecnocrática, né, ungida, blindada contra o povo e o risco de você politizar funções de Estado que deveriam ser mais blindadas desse tipo de pressão.